Olá! Está começando a nossa retrospectiva de 2024 com as principais notícias que marcaram a Câmara e a cidade. Hoje nós vamos falar sobre mobilidade urbana, saúde e bem-estar, além, claro, de destacar os principais projetos aprovados em plenário. E para iniciar a nossa retrospectiva, vamos falar sobre manobra de Heimlich. Você conhece? Essa é uma técnica de primeiros socorros utilizada em casos de asfixia, um procedimento que pode salvar vidas. Pensando nisso, foi aprovado um projeto de lei que obriga estabelecimentos a fixar cartazes que explicam como funciona essa manobra. Mais detalhes você vê na reportagem. Quando comemos, o alimento mastigado desce da boca para o esôfago. No entanto, se a comida não foi bem triturada ou acontece um desvio nesse caminho, cuidado! Esse pode ser o início de um engasgo. O engasgo vai acontecer quando algum objeto, ou até mesmo substâncias como saliva, catarro, entram direto na via aérea, obstruindo o fluxo de ar em direção aos pulmões. Pode acontecer desde a região abaixo da corda vocal, como nas partes mais internas de traqueia e brônquios. Engasgo é coisa séria. Recentemente, um homem morreu em São José dos Campos após se engasgar com um pedaço de carne na praça de alimentação de um shopping. De acordo com o otorrino, quanto mais tempo uma pessoa fica engasgada, piores são os impactos à saúde, podendo chegar ao óbito. Sem o fluxo de ar, pode acontecer uma parada cardiorrespiratória e levar o paciente a óbito em poucos minutos. Tanto é que nas manobras de ressuscitação, a questão aérea é importante e a gente precisa verificar. É claro que às vezes, se não é uma parada ou se o paciente desmaia, a gente tenta ver também se há algo obstruindo na região da boca do paciente e ver se o paciente está com pulso quando ele está, por exemplo, desmaiado, como pode acontecer com alguns acidentes. A manobra de desengasgo pode prevenir consequências de um acidente e até salvar vidas. Por isso é importante que todos conheçam o procedimento, tanto em crianças quanto em adultos. Agora eu vou passar o microfone para o Tenente Veras, que vai explicar o passo a passo. Muito obrigado, Marina. Eu pedi o apoio aqui do Bombeiro Lemes, do Bombeiro Rodolfo, que vão demonstrar como realizar um procedimento de desengasgo. O Rodolfo, que vai verificar as condições da pessoa que está engasgada no momento. Vai verificar as vias aéreas, se há algum objeto impedindo a respiração e, se possível, pinçá-lo e já retirar, resolvendo o problema. Não havendo essa possibilidade de pinçar o objeto, ele vai se posicionar atrás do Lemes, com os braços dos Lemes passando por cima dos braços dele, buscar a cicatriz umbilical, 4 dedos acima dessa cicatriz umbilical, vai posicionar o seu punho cerrado e aplicar um movimento como se fosse desenhando um J. Um J no tronco do Lemes, com vigor, para que haja a expulsão desse objeto que está obstruindo as vias aéreas do Lemes. 5 vezes e vai verificar novamente se houve a desobstrução ou não. Havendo a desobstrução, calmar essa pessoa e vida normal. Também é muito importante que saiba fazer o procedimento numa criança com idade até 1 ano. O sargento Muniz demonstrará agora para nós como realizar esse procedimento. Também verificar, primeiramente, se há obstrução das vias aéreas, havendo possibilidade de pinçar esse objeto, fazê-lo. Não havendo, vai posicionar essa criança sobre o seu antebraço, aliviar a sua posição cervical e realizar os tapas nas costas para que haja esse desengasgo. Essa é a manobra. 5 compressões torácicas. Verificou se houve a desengasgo. Não havendo, realizar novamente 5 tapas nas costas. Havendo o desengasgo, calmar essa criança, vida normal. Reconhecendo a importância de tornar a manobra conhecimento público, a Câmara de São José aprovou uma lei que obriga estabelecimentos como lanchonetes e centros comerciais a fixarem cartazes que demonstram a aplicação do procedimento. O texto é de autoria do vereador Renato Santiago e a proposta é salvar vidas. Com mais conhecimento sobre a manobra e atendimento rápido, o poder público espera evitar consequências sérias que podem ser causadas por um engasgo.
Vamos falar agora de alimentação, porque em 2024, um estudo feito por empresas norte-americanas, com a colaboração do Ministério da Agricultura e Pecuária aqui do Brasil, apontou os 20 alimentos mais fraudados no mundo. Pois é, são adulterações ou acréscimos de substâncias em determinados alimentos, normalmente para obter vantagem financeira. Acompanhe mais informações na reportagem. Quem se preocupa com o que come está atento aos rótulos dos produtos, mas nem sempre as informações estão de acordo com o que tem dentro da embalagem. Em alguns casos, alimentos podem ter componentes adicionados, retirados ou substituídos, inclusive de forma ilegal. São as chamadas fraudes alimentares. Por exemplo, no caso do leite, a gente tem adição de aditivos que podem ser conservantes, ou adição de soro que aumenta o volume e que, na verdade, não é leite, né? Você está fraudando o leite. No caso do mel, a gente tem adição de açúcares, seja diretamente no mel ou por suplementação alimentar das abelhas. No caso de grãos, como feijão e arroz, classificações incorretas, como, por exemplo, você classificar um arroz, um feijão tipo 1, e, na verdade, ele não é o tipo 1. Segundo a FDA, agência regulatória norte-americana, 1% da produção alimentar do planeta sofre adulterações. Leite, azeite de oliva, mel, carne bovina, pimenta e cúrcuma em pó, vodka e manteiga clarificada são os principais produtos. No Brasil, a lista inclui café, água de coco, arroz, feijão e farinha de mandioca. A finalidade é baratear os custos de produção e aumentar os lucros. No caso do peixe e congelados, por exemplo, a indústria pode até mesmo fazer o consumidor pagar por água. Hoje a gente tem uma norma que estabelece quanto você pode envelopar esse produto com água, que é uma forma de você conservar o produto para a bem do consumidor, né, para que o consumidor tenha um produto mais estável durante um período de tempo maior, mas esse nível de água que pode ser incorporado ali, ele deve ser obrigatoriamente descontado do peso final do produto. Campeão global de adulterações, o leite pode conter desde água até formaldeído. No ano passado, 6% do leite pasteurizado fiscalizado no Brasil estavam fora da conformidade. Também foram apreendidos 530 mil litros de água de coco, que eram, na verdade, água e açúcar de cana. 131 mil litros de azeite extra virgem com mistura de outras gorduras e 59 mil litros de néctar de fruta, feitos apenas com água e saborizantes. Fraudes como essas podem passar despercebidas pelo consumidor. Além do prejuízo anual de 200 bilhões de reais, essas alterações intencionais também são um problema de saúde pública. Em 40% dos casos, elas oferecem riscos à saúde de quem consome os produtos. O que a gente mais teme é a anafilaxia. Então, os pacientes alérgicos a castanhas, a leite, alérgicos a ovo, alérgicos e intolerantes ao glúten, podem desenvolver sintomas que são muito graves e são fatais, se eles levam ao óbito rapidamente, se a gente não acabar ingerindo acidentalmente esses alimentos. As empresas que praticam fraude devem indenizar quem adquiriu o produto adulterado. Elas também são responsabilizadas em caso de doenças causadas pela ingestão dos alimentos. Essa responsabilidade é objetiva. O que significa isso? Independe de culpa. Então não adianta falar se foi sem querer, se foi de propósito ou não, se não sabia, isso não importa. O fornecedor vai ser responsável. Quando é fato, significa que eu tenho uma situação que vai acarretar um risco à saúde ou à segurança do consumidor. Então aqui nós estamos falando de um defeito. Para não ser enganado, suspeite de produtos com preços muito atrativos. Além disso, busque por selos de qualidade. Também é possível consultar os relatórios de fiscalização feitos pelo governo que indica as marcas que devem ser evitadas. Em caso de suspeitas, denuncie nos canais de defesa do consumidor. Ele pode entrar com uma reclamação através do site consumidor.gov. E lá você vai descrever em poucas palavras qual é o problema, você pode juntar fotos. Outro caminho é ir através do PROCON,
né, os PROCONs que existem, né, em quase todas as cidades. Lá você registra a sua reclamação, o fornecedor, a empresa, vai ser chamada para uma conciliação, uma audiência de conciliação. Outro caminho é denunciar na ouvidoria do Ministério da Agricultura e Pecuária. Todas as denúncias que são encaminhadas, elas são apuradas documentalmente, localmente, com ou sem coleta. Primeiro a gente tem que fundamentar a denúncia, mas o compromisso da Secretaria de Defesa Agropecuária é no combate com a fraude de produtos de origem vegetal e animal que são regulados pela Secretaria. Vamos agora ao primeiro intervalo da nossa retrospectiva. No próximo bloco, vamos relembrar notícias sobre integração de ônibus e bicicletas e da inclusão dos deficientes auditivos. Voltamos já já. Começamos o segundo bloco da nossa retrospectiva aqui do Boletim Legislativo falando sobre mobilidade urbana, porque em 2024 foi inaugurado em São José dos Campos um novo sistema que integra o uso de bicicletas ao transporte público. Quem utiliza o ônibus na cidade acumula créditos no bilhete único que serão utilizados para alugar bicicletas. Nessa área da região sul da cidade, as bicicletas públicas compartilhadas já estão disponíveis. Até julho, serão 52 estações como essa espalhadas pelo município. Por enquanto, 4 pontos foram instalados e até o final de maio, outras 4 estações vão entrar em funcionamento. Gradativamente a gente temos até o final de julho para instalar 52 estações. Então, a partir de agora, vamos ter mais 4 até o final do mês e a partir daí, semanalmente, vai estar sendo implantadas novas estações pela cidade e a gente vai estar divulgando isso aí para a população. As 600 bicicletas foram doadas pela Receita Federal para a Prefeitura através do programa que destina mercadorias apreendidas para uso social e vão ser integradas ao transporte público municipal. A Receita Federal ela apreende mercadorias no trabalho de fiscalização de portos e aeroportos e o controle e armazenagem dessa mercadoria gera um custo. Quando a gente faz a doação, a gente reduz esse custo e ainda consegue uma destinação social para um uso direto que vai beneficiar a população. Toda vez que o usuário do transporte público faz uma viagem de ônibus aqui da cidade, ele recebe um crédito que fica acumulado aqui no cartão. E esse crédito serve exatamente para utilizar as bikes compartilhadas. Portanto, o serviço é de graça para quem já utiliza os coletivos. E a proposta é exatamente essa, fazer com que a população explore outras formas de circular pela cidade. A estratégia é que esteja disponibilizadas essas bicicletas para que a população faça de maneira complementar o término ou o início até mesmo das suas viagens, né? A pessoa desce do transporte público e ela tem a possibilidade de utilizar a bicicleta como forma complementar para chegar até o seu destino. Para usar o serviço é necessário destravar as rodas com o bilhete único, que deve ser cadastrado no aplicativo Bike SJC. Também é possível comprar créditos. Para quem não tem o cartão, que é o bilhete único, ele vai estar fazendo a compra, né, de forma aí R$2,50, né, o valor do passe, o valor de R$10 diário e o valor de R$25 mensal. O aplicativo é o Bike SJC, então o usuário ele já pode baixar, né, tanto no iOS quanto no seu Play Store, tá? Para fazer o aplicativo e lá ele vai poder fazer as suas compras. As estações estão sendo instaladas próximas aos pontos de ônibus e ciclovias. Nos primeiros 4 dias de operação, o serviço foi usado mais de 130 vezes. Após a utilização, as bikes devem ser devolvidas em locais de interesse. Que é um sistema de compartilhamento de bikes, né, o que chamamos de bikes virtuais, né, sistema de estações virtuais, onde o usuário ele não tem a necessidade de deixar, né, a sua bicicleta num ponto específico, né, mas ele tem a obrigatoriedade de deixar a bicicleta num local apropriado, onde não vai interromper, né, as passagens aí de pedestres e etc. Todas as bicicletas possuem GPS e são monitoradas em tempo real pelo CSI.
Após as 7 horas da noite, os usuários podem levar a bicicleta para casa e devolver no dia seguinte. A expectativa é que a população realmente utilize desse serviço como forma complementar. Tanto que existe uma particularidade que não tinha no outro projeto, que no período das 19 horas às 8 da manhã, que é o período de pernoite, as pessoas usuárias do transporte público poderão pegar a bicicleta e levar até sua casa ou local de trabalho, ficando com ela até o dia seguinte, às 8 da manhã, retornando a uma estação mais próxima do seu ponto de acesso ao transporte público. Os vereadores consideram que diversificar o transporte público da cidade oferece mais comodidade aos moradores e colabora com a mobilidade urbana. Tanto que o tema das bikes compartilhadas é até mesmo assunto de leis aprovadas. Uma delas, apresentada pelo vereador Marcão da Academia, prevê a construção de estações para aluguel de bikes em locais de grande circulação e próximas a pontos de ônibus, como já acontece com esse novo sistema. E 2024 trouxe outra novidade, agora na área da inclusão. Isso porque os atendimentos nas unidades do Poupa Tempo contam com uma central de intérpretes para facilitar a comunicação com pessoas surdas. Confira na reportagem. Essa intérprete de Libras na tela tem sido importante na inclusão de pessoas surdas. Ela faz parte da equipe que auxilia a comunicação com os atendentes do Poupa Tempo por meio de um recurso implementado pelo governo de São Paulo, que está disponível em qualquer uma das 242 unidades, incluindo São José dos Campos. Basta solicitar o intérprete na Central de Interpretação de Libras e ele fará o intermédio entre usuários e os colaboradores do Poupa Tempo. A pessoa com deficiência auditiva, através do sistema Poupa Tempo, do aplicativo Poupa Tempo, que é baixar em qualquer loja de aplicativo de celular, quer através do funcionário, do servidor público que fica dentro do Poupa Tempo, ele clicando o funcionário num link, esse link abre a videoconferência e a pessoa com deficiência auditiva dialoga com o intérprete de Libras, através da língua brasileira de sinais, e o intérprete, por sua vez, conversa oralmente com o servidor público. Então, isso faz com que qualquer pessoa com deficiência auditiva possa chegar no Poupa Tempo e fazer uso de todos os serviços que o Poupa Tempo oferece. A iniciativa faz parte do programa São Paulo São Libras, que já oferece o atendimento em língua de sinais em órgãos estaduais com serviços presenciais desde outubro de 2023. A ferramenta já soma mais de 5.000 acessos, facilitando o contato com servidores públicos estaduais e promovendo a inclusão de pessoas com deficiência auditiva. Hoje, qualquer serviço público do Estado de São Paulo já pode ser acessado através, como eu disse, do aplicativo Poupa Tempo. Então, baixando o aplicativo do Poupa Tempo, vai ter um iconezinho lá com a central de Libras, a pessoa clica, em poucos segundos já aparece o intérprete de Libras. É um serviço que tem sido bastante ágil na oferta do intérprete para a pessoa com deficiência auditiva através do aplicativo. Então, poucos segundos já vai ter o intérprete, e aí ele vai conversar com o intérprete para fazer uso desse serviço para qualquer serviço público do Estado de São Paulo. O programa foi criado pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O objetivo de iniciativas como essa é garantir acessibilidade a todos, e o poder público tem papel fundamental no incentivo à implementação de políticas de inclusão. A questão das barreiras que a pessoa com deficiência enfrenta sempre é muito difícil para ela conseguir superar. E o que leva a precisar de políticas públicas do governo para auxiliar na superação dessas barreiras e também da própria sociedade. Então, é um trabalho que envolve não só o governo ou os governos, é um trabalho que envolve o governo, a sociedade, as entidades ligadas à pessoa com deficiência. O Poupa Tempo presta serviços como emissão de documentos e regulamentação de pendências. A unidade de São José dos Campos funciona de segunda a sexta, de 9 da manhã às 5 da tarde e aos sábados, das 9 à 1 da tarde. Para ser atendido, é necessário agendamento prévio, que pode ser feito pelo portal Poupa Tempo, pelo aplicativo, nos totens de autoatendimento ou pelo WhatsApp no número DDD 11 95220 2974.
Vamos agora para o nosso último intervalo e, na volta, vamos falar sobre projetos de lei aprovados em 2024. Até já! Voltamos com o último bloco da nossa retrospectiva para falar de alguns projetos de lei aprovados aqui na Câmara em 2024. Um deles é o Maio Consciente, que tem como objetivo promover ações de cuidado e promoção da saúde mental materna. Juliana engravidou no início da pandemia e se viu em meio a medos, dúvidas e a ansiedade com a chegada da maternidade. O que era para ser um momento feliz se tornou uma angústia. Eu tinha medo de morrer, de acontecer alguma coisa com meu filho, como que ia ser. Eu percebi que eu estava criando neuras além, né? Além do que a gente já tem quando está grávida, assim, sabe? Eu estava pensando muito, o foco era muito nisso, assim. Então eu vi, opa, pera, não tá legal isso, não conseguia dormir, né? Comia muito, né? Tanto que eu engordei 30 quilos durante a gestação, assim. Na época, a analista comercial fazia tratamento com uso de medicamentos controlados e o marido, caminhoneiro, passava muito tempo viajando. Grávida de primeira viagem, precisou suspender os remédios. Foi quando percebeu que precisava de ajuda psicológica. Eu ficava já pensando na situação e já tentando pensar no que ia fazer e isso me causava uma ansiedade, né? E aí também do meu marido estar longe, então assim, como que ele ia ser como pai, como que ele ia ser como tá longe, não ter ajuda. Com o objetivo de promover ações de conscientização, incentivo ao cuidado e promoção da saúde mental materna, a Câmara aprovou um projeto de lei que institui o mês Maio Consciente. Políticas públicas como essa auxiliam na desmistificação e no combate à desinformação do tema. Junto com a gestação, alterações hormonais, angústia, medo, porque é um novo que vai se abrir de frente dela, tem o medo do parto, né? O Brasil aí é campeão nas violências obstétricas, então tem todo o medo de passar por essa violência também. Então tudo isso vai tornar com que ela consiga encontrar um ambiente de apoio, de acolhimento com outras mulheres e também com profissionais. Então, saber que existem profissionais que estão olhando por ela. Segundo a justificativa do projeto, o aumento nos casos de depressão, ansiedade e suicídio entre as mães precisa da atenção do poder público. Fatores sociais e econômicos contribuem para a incidência dos casos, como desemprego, violência doméstica, famílias fragmentadas e tripla jornada de trabalho. Outras questões como fatores sociais, fatores econômicos, rede de apoio, a própria condição física da mãe, se ela tem uma diabetes, se ela tem algum outro problema de saúde, isso tudo influencia, né? Como sempre dizemos, somos seres biopsicossociais. A saúde mental materna é uma pauta urgente. Estudo da Fiocruz aponta que 26% das mulheres apresentam sintomas de depressão pós-parto no Brasil. O problema traz consequências para o vínculo entre mãe e bebê. Por isso, receber apoio e tratamento médico são fundamentais neste momento. A expectativa do projeto é garantir apoio e acolhimento às mães. E tão importante quanto as políticas públicas sobre o tema é a necessidade de uma rede de apoio durante a gestação e o pós-parto. A principal coisa durante uma gravidez e depois do parto é sobre a rede de apoio. Isso faz toda a diferença na vida da mãe. Ela precisa de uma boa rede de apoio, familiares, amigos, equipe médica, esclarecimento, apoio psicológico e, se necessário, se ela tiver essa condição, também o apoio psiquiátrico. Para Juliana, o apoio psicológico foi essencial durante a gravidez. Com a saúde mental em dia, ela teve a segurança para cuidar do filho. Hoje, o Pedro está com 4 anos e Juliana enxerga a maternidade de outra forma. Você precisa entender que, além de mãe, existe uma pessoa. E essa pessoa precisa ser cuidada, primeiramente, para depois poder cuidar. Hoje em dia, eu falo que eu tenho motivação a mais, né? Além de mim, eu tenho que estar bem para o meu filho, né? Eu tenho que estar bem para ele poder ter uma mãe saudável, né? Por mais tempo possível, né? Da vida dele. Ainda falando sobre saúde, outro projeto de lei aprovado no ano passado
concede prioridade na realização de exames que exigem jejum para pessoas que têm diabetes. Viver com a diabetes é a realidade de mais de 13 milhões de brasileiros, de acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes. Uma dessas pessoas é Rebeca. A adolescente foi diagnosticada com tipo 1 da doença com apenas 10 anos. Para mim foi um susto muito grande, foi uma revolta muito grande. Eu me achava diferente, né? Eu me achava, nossa, eu me perguntava por que fui eu? Porque tecnicamente fui eu. Com 7 bilhões de pessoas no mundo, eu fui ter logo essa doença. Quando uma mãe descobre o diagnóstico de diabetes tipo 1 do filho, alguns psicólogos relatam que é comparado a uma fase de luto. Nós passamos por todas as fases do luto, da aceitação, da culpa, do entender. Então, assim, no início, até final de 2021, não foi fácil, né? Porque o diagnóstico vem diretamente como é uma doença sem cura. Então, esse impacto que você tem que, ao longo, administrar. A diabetes é causada pela produção insuficiente ou má absorção de insulina, hormônio que regula o açúcar no sangue e garante energia para o organismo. Existem vários tipos da doença. O diabetes é uma doença que vai levar ao aumento dos níveis de glicose no sangue. Os tipos principais são tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional e existem outros tipos mais raros. A rotina do diabético exige o uso diário de insulina e outros medicamentos para controlar a glicose no sangue. No caso de Rebeca, o uso de uma bomba de insulina deixa o dia a dia mais prático. Mas ainda assim, é preciso cuidar da alimentação. A alimentação sempre mais equilibrada, né? É um fato. E o fato de termos que ter aprendido a contar carboidratos. Então, assim, todos, né? Eu, meu esposo. Então, a gente teve que aprender a lidar com isso. A diabetes tipo 1 ela é uma matemática pura, matemática o tempo todo. Contar carboidrato, contar o fator de glicemia. Exames médicos para o controle da doença são comuns, mas alguns deles exigem jejum total. E para quem tem diabetes, a demora no atendimento para coletar o exame pode trazer prejuízos à saúde. Isso porque pessoas com a doença não devem fazer jejum maior que 8 horas. O principal risco que esses pacientes têm é de apresentar hipoglicemia, que é quando a glicose vai ficar baixa no sangue. E essa situação é uma situação que requer uma atitude imediata. Essa pessoa vai ter uma sensação de mal-estar, com a suadeira profunda, tremedeira, muitas vezes uma dor de cabeça, aumento da fome, irritabilidade. Para que ninguém enfrente esses problemas, a Câmara aprovou um projeto que vai garantir prioridade no atendimento de pacientes diabéticos que precisam realizar exames médicos com jejum total nos hospitais e clínicas de saúde da cidade. Isso é muito legal, é um direito deles, não tem que ser questionado, porque, como todas as doenças, né, mas assim, vai trazer muita segurança, porque muitos diabéticos tipo 1, inclusive, eu já ouvi de mães falar assim, eu não levo por fato do jejum. Não, meu filho não aguenta o jejum. Sendo que os exames são primordiais. Então, assim, é muito nota 10 para esse projeto de lei. Para a Rebeca, que convive com a doença há 3 anos, o direito à prioridade ao realizar os exames em jejum vai ajudar não só ela, como todas as pessoas com diabetes. O jejum, ele é um momento muito arriscado na vida de um diabético, sabe? Eu sinto bastante tontura e eu sinto bem zonza, me sinto bem zonza, meio como se eu tivesse doente, sabe? Tivesse com uma febre. É bem comum esses sintomas. A sensação de desmaio, eu sinto quando a minha glicemia ela tá ficando bem baixa. Ela começa a cair, eu começo a sentir esses sintomas. Então, é meio que crucial ter essa lei para facilitar mais a nossa vida, sabe? Porque já é uma coisa bem difícil. A gente tem que conviver com isso, pensar que a gente tem uma parte do nosso corpo que não funciona. Então, a gente ter, pelo menos, essa lei de a gente pensar, não, eu sou prioridade, eu tenho esse direito pela minha doença, pode melhorar, às vezes até, melhora até a nossa saúde mental, que a gente pensa, nossa, eu tenho essa doença, eu sei, mas pelo menos eu sei que eu tenho direitos em algumas coisas. E mais um capítulo da nossa retrospectiva chega ao fim.
Amanhã temos um encontro marcado com mais notícias que marcaram 2024, além de relembrar projetos de lei aprovados aqui na Câmara de São José dos Campos. Nos acompanhe também pelas nossas redes sociais, no @TV Câmara SJC. Muito obrigado pela companhia e até mais!